Ele tinha tudo sob controle, até acordar em um lugar estranho, ao lado de uma mulher que ele nunca viu na vida. Mas o que ele fez a seguir, ninguém poderia imaginar. Você vai se surpreender com cada reviravolta dessa história. Comente de qual cidade você está assistindo e prepare-se para algo inesquecível. O sol da manhã filtrava-se pelas frestas da cortina cara de linho quando Rafael Mendonça abriu os olhos. A cabeça latejava, uma consequência óbvia da festa de lançamento do seu mais novo empreendimento imobiliário na noite anterior. Aos 38 anos, Rafael tinha construído um império no mercado imobiliário de São Paulo. Começou do zero, filho de um professor e uma enfermeira da periferia de Santo André. E agora comandava a Mendonça Incorporações, avaliada em bilhões. Tentou se levantar, mas sentiu uma tontura repentina. Foi quando percebeu. Este não era seu quarto. As paredes não tinham o cinza metálico que ele escolhera pessoalmente para seu apartamento na Faria Lima. Este lugar era simples, com paredes amareladas pelo tempo e móveis que certamente não custavam nem 1/10 do que havia em sua cobertura. Virou-se para o lado, e seu coração quase parou. Deitada ali, respirando tranquilamente, estava uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro, pele clara com algumas sardas no rosto. Ela dormia profundamente, usando uma camiseta grande demais para seu tamanho. Rafael tentou organizar os pensamentos. A festa na cobertura do edifício Platina, seu novo empreendimento de luxo, as taças de champanhe francesa, os investidores importantes. E depois, nada. Um vazio completo. Como ele tinha parado ali? E quem era aquela mulher? Enquanto pensava em como sair sem acordá-la, notou algo estranho. Um frasco de medicamentos na mesinha de cabeceira, ao lado de uma bandeja com compressas usadas. Aproximou-se para ler o rótulo. Eram anticonvulsivantes. Foi quando percebeu um leve arroxeado na têmpora da mulher, parcialmente coberto pelos cabelos. Finalmente acordou, disse uma voz da porta do quarto. Rafael virou-se rapidamente para encontrar uma senhora de seus 60 anos, cabelos grisalhos e expressão severa. Achei que ia dormir o dia todo, depois de tudo o que aconteceu. Me desculpe, mas quem é a senhora e onde estou? Rafael perguntou, tentando manter a compostura. Sou Dona Conceição, mãe da Carolina. Ela apontou para a mulher adormecida. E você está no nosso apartamento em Pinheiros. Trouxe minha filha ontem à noite depois do acidente. Acidente? Rafael sentiu um frio na barriga. Não se lembra? Você estava saindo daquele seu evento, dirigindo aquele carro importado. Minha filha estava atravessando a rua quando você quase a atropelou. Ela caiu e bateu a cabeça na calçada. Você parecia desesperado. Insistiu em trazê-la para casa, ficou a noite toda ajudando a cuidar dela porque ela teve uma pequena convulsão. Disse que era melhor não chamar uma ambulância por causa da imprensa. As imagens começaram a voltar fragmentadas para Rafael. A saída apressada da festa, o celular tocando, a distração momentânea, a freada brusca, a mulher caindo. O pânico ao reconhecer os sinais de uma convulsão, algo que ele conhecia bem por causa do seu irmão mais novo. O médico veio, examinou e disse que não era grave, mas que ela precisava de observação. Você insistiu em ficar, continuou Dona Conceição. Nunca pensei que um ricaço como você seria tão atencioso. Até ajudou a dar os remédios durante a madrugada. Rafael passou a mão pelos cabelos, tentando processar tudo. Sua assessora de imprensa devia estar enlouquecida tentando encontrá-lo. Tinha reuniões importantes agendadas para aquela manhã, mas algo naquela mulher adormecida o impedia de simplesmente pedir um Uber e voltar para sua vida. Como ela está? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a genuína preocupação em sua voz. Estável. O médico disse que ela precisa ficar em observação hoje, mas que aparentemente não tem nada grave. Ela tem epilepsia desde a adolescência, controlada com medicação. O susto e a queda podem ter desencadeado a crise. Carolina começou a se mexer na cama, abrindo os olhos lentamente. Olhou confusa para Rafael, depois para sua mãe. Mãe, o que aconteceu? Quem é? Sua voz era suave, ainda sonolenta. Descanse, filha. Este é o senhor que... Bem, que quase te atropelou ontem, mas depois cuidou de você a noite toda. Rafael Mendonça.
Os olhos de Carolina se arregalaram ligeiramente com o reconhecimento do nome. O Rafael Mendonça, da Mendonça Incorporações. Culpado, ele respondeu com um sorriso constrangido. Sinto muito pelo que aconteceu. Carolina tentou se sentar, mas fez uma careta de dor. Estou lembrando. Eu estava saindo da livraria. Ia atravessar para pegar o ônibus. Eu devia estar mais atento. Foi irresponsável da minha parte, Rafael admitiu, sentindo o peso da culpa. Vou preparar um café, disse Dona Conceição saindo do quarto. Vocês precisam conversar. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Rafael observou o quarto modesto, mas organizado. Havia livros empilhados num canto, um notebook gasto sobre uma escrivaninha simples e fotos na parede. Carolina em uma formatura, vestindo beca, segurando um diploma. Você é professor? Perguntou Rafael apontando para a foto. Professora de literatura na rede estadual. Ela respondeu. Terminei o mestrado ano passado. Rafael sentiu uma pontada de admiração. Ensino público, mestrado. Provavelmente conquistas obtidas com muito mais esforço do que qualquer um dos seus empreendimentos milionários. Eu realmente sinto muito pelo acidente, ele disse, sentando-se na beirada da cama. Posso chamar um médico particular, pagar por qualquer tratamento que você precise? Carolina o interrompeu com um gesto. Não precisa do seu dinheiro. O SUS funciona bem para o meu caso. Conheço os médicos que me acompanham há anos. Havia uma dignidade em sua recusa que deixou Rafael intrigado. Em seu mundo tudo se resolvia com dinheiro. Então me deixe ajudar de alguma forma. Você vai precisar de alguns dias de repouso, certo? Posso pelo menos garantir que você não tenha prejuízos no trabalho ou ajudar sua mãe a cuidar de você. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Carolina. Um empresário importante como você vai tirar tempo do dia para cuidar de uma professora desconhecida? Seus acionistas vão adorar saber disso. Rafael sorriu de volta, surpreendendo-se com a facilidade com que ela o desarmava. Talvez seja exatamente do que eu preciso. Um pouco de perspectiva real. Minha agenda é cheia de pessoas que só querem algo de mim. Os olhos de Carolina encontraram os dele, avaliando sua sinceridade. Naquele momento, algo sutil mudou entre eles. Não era mais apenas o milionário tentando compensar um erro, mas dois estranhos reconhecendo uma conexão inesperada. Você realmente me ajudou ontem à noite, não foi? Tenho flashes de memória. Alguém segurando minha mão durante a crise, falando calmamente. Rafael assentiu. Meu irmão tem epilepsia. Aprendi a lidar com as crises desde criança. Obrigada, ela disse simplesmente. Dona Conceição voltou com uma bandeja, trazendo café, pão de queijo e frutas. Imagino que o Sr. Mendonça não esteja acostumado com o nosso café simples, ela comentou. Rafael pegou uma xícara, sentindo o aroma do café forte. Na verdade, Dona Conceição, isso me lembra o café que minha mãe fazia quando eu era criança em Santo André. Bem melhor que aquelas cápsulas importadas que tenho em casa. As sobrancelhas de Carolina se ergueram em surpresa, e Rafael percebeu que acabara de revelar mais sobre si mesmo do que costumava fazer com pessoas que acabara de conhecer. Enquanto tomava o primeiro gole do café, sentia que algo fundamental estava mudando em sua vida, como se o universo tivesse orquestrado aquele encontro inesperado por alguma razão que ele ainda não compreendia. Rafael observava a movimentação habitual de seu escritório no 28º andar do edifício comercial mais caro da Avenida Brigadeiro Faria Lima com uma sensação de estranhamento. 3 dias haviam se passado desde o incidente com Carolina, e ele não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele apartamento modesto em Pinheiros, o cheiro do café caseiro e, principalmente, o olhar direto e desafiador daquela professora. Você não ouviu uma palavra do que eu disse, não é? Marcela, sua diretora financeira, o observava com uma mistura de irritação e preocupação. Desculpe. Rafael ajeitou-se na cadeira de couro italiano. Pode repetir os números do 3º trimestre? Marcela suspirou, ajustando os óculos de armação, cara. Rafael, é a 3ª reunião consecutiva em que você parece estar em outro planeta. O que está acontecendo? O Conselho está pressionando por decisões sobre o projeto da Vila Madalena. Rafael acenou com a cabeça, tentando focar no gráfico projetado na tela de vidro que ocupava metade da parede de sua sala. Números, projeções, margens de lucro, seu mundo cotidiano que de repente parecia tão
Vazio. Estou apenas cansado, respondeu, consciente de que não era toda a verdade. O telefone tocou e sua secretária anunciou: Senhor Mendonça, a senhora Carolina Almeida na linha 2. Rafael sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia desde seus tempos de início de carreira. Preciso atender. Podemos continuar esta reunião mais tarde? Marcela o encarou com uma expressão que misturava curiosidade e incredulidade antes de sair da sala. Rafael esperou a porta fechar para atender. Carolina, algum problema? Perguntou, tentando não parecer ansioso demais. Não exatamente um problema. A voz dela soou hesitante do outro lado. Mas você deixou seu cartão com minha mãe, insistindo que ligássemos se precisássemos de algo. E bem, minha licença médica acaba amanhã e eu deveria voltar à escola, mas o médico recomendou mais alguns dias de repouso. O problema é que preciso entregar pessoalmente uns documentos na diretoria de ensino até o fim do dia e minha mãe precisou ir ao interior visitar minha tia que está doente. Diga o endereço. Estarei aí em meia hora. Rafael respondeu sem hesitar. Não, eu não queria incomodar tanto. Carolina protestou. Talvez só um motorista de aplicativo. Carolina, ele a interrompeu gentilmente. Eu quase causei o acidente. Deixe-me ajudar. Além disso, preciso de uma desculpa para sair desse escritório por algumas horas. 20 minutos depois, Rafael estacionava seu Mercedes na rua arborizada onde ficava o apartamento de Carolina. Havia dispensado o motorista, preferindo dirigir ele mesmo, algo que raramente fazia nos últimos anos. Ao subir as escadas do prédio sem elevador, sentiu-se estranhamente aliviado por estar longe das reuniões, chamadas e decisões que normalmente preenchiam seus dias. Carolina abriu a porta, usando um vestido simples estampado e uma expressão surpresa. Você realmente veio, ela comentou, como se esperasse que ele mudasse de ideia. Disse que viria, Rafael respondeu simplesmente, entrando no apartamento que agora parecia curiosamente familiar, apesar de ter estado lá apenas uma vez. O lugar era pequeno, mas acolhedor. Livros por toda parte, algumas plantas bem cuidadas nas janelas e fotografias que contavam a história de uma família unida, apesar das dificuldades óbvias. Tão diferente de seu apartamento imenso e impessoal, decorado por um profissional que ele mal conhecia. Você está se sentindo melhor? Perguntou, observando que ela ainda tinha um curativo discreto na têmpora. Bem melhor, obrigada. Só preciso evitar esforços por mais alguns dias, ela respondeu, pegando uma pasta de documentos e sua bolsa. A diretoria de ensino fica no Butantã. Sei que é um transtorno para você. Nenhum transtorno, ele garantiu. Na verdade, estou curiosamente feliz por ter uma desculpa para sair do escritório numa quarta-feira à tarde. No carro, Rafael notou como Carolina observava os detalhes do veículo de luxo com uma curiosidade quase infantil, tocando o couro do banco como quem toca uma obra de arte. Nunca andei num carro assim, ela admitiu, um pouco envergonhada. Acho que a última vez que não usei transporte público foi quando meu pai ainda era vivo e tínhamos um Uno 1995. E eu não pego o metrô há tanto tempo que provavelmente me perderia na estação, Rafael respondeu, sentindo-se subitamente consciente do abismo social entre eles. O metrô é fácil, Carolina comentou, ajeitando o cinto de segurança. Mais previsível que o trânsito de São Paulo. Mas claro, você não precisa se preocupar com horários de pico quando se tem um carro como este e motorista à disposição. Havia uma ponta de crítica em sua voz, mas não era amarga, apenas realista. Rafael se perguntou quando foi a última vez que alguém falou com ele sem filtros de admiração ou interesse. Sabe, cresci usando o transporte público em Santo André. Meu pai era professor de história, como você. Carolina pareceu genuinamente surpresa. Sério? Achei que você fosse daqueles herdeiros de terceira geração. Rafael riu. Não. Comecei como estagiário numa construtora aos 18 anos. Consegui uma bolsa para engenharia civil e aos 25 arrisquei tudo num terreno abandonado na Muuca. Tive sorte. O bairro se valorizou e consegui lucro suficiente para o próximo projeto. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, Rafael se viu contando histórias que raramente compartilhava. O medo no primeiro grande investimento, as noites em claro preocupado com dívidas, a felicidade de poder comprar um apartamento para os pais
antes que seu pai falecesse. Carolina o ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas perspicazes, ocasionalmente discordando de suas visões sobre desenvolvimento urbano. Vocês, incorporadores, sempre falam em revitalização, mas raramente pensam no impacto social para as comunidades já estabelecidas. Ela argumentou quando passavam por um bairro em transformação. Meus alunos da periferia têm pais que trabalham no centro, mas são empurrados cada vez mais para longe porque não podem mais pagar os aluguéis. Em vez de sentir-se atacado, Rafael se viu interessado nessa perspectiva. Como são seus alunos? Perguntou, percebendo que sabia muito pouco sobre a realidade das escolas públicas, apesar de ser filho de professor. O rosto de Carolina se iluminou. Falou sobre o projeto de literatura que desenvolvera, sobre alunos específicos e seus progressos, sobre as dificuldades e recompensas de ensinar adolescentes em uma escola com poucos recursos. Havia uma paixão em sua voz que Rafael reconheceu. Era como ele se sentia nos primeiros anos de sua carreira, antes que os números se tornassem mais importantes que os sonhos. Na diretoria de ensino, Rafael insistiu em acompanhá-la. Observou como ela navegava pelos corredores burocráticos com uma familiaridade resignada, como cumprimentava funcionários pelo nome, como defendia calmamente seu pedido de extensão de licença médica. Era um mundo completamente diferente do seu, com suas próprias regras e hierarquias. Pronto, ela disse ao sair 2 horas depois. Missão cumprida. Obrigada pela carona e pela paciência. Foi esclarecedor, Rafael respondeu honestamente. Nunca imaginei tanta burocracia para uma simples licença médica. Bem-vindo ao serviço público brasileiro, Carolina sorriu. Imagino que no seu mundo as coisas sejam mais eficientes. Diferentemente eficientes, ele corrigiu. Temos nossos próprios absurdos burocráticos, só que com carpetes mais caros e café melhor. Ela riu, e Rafael sentiu uma satisfação inexplicável por ter provocado aquele som. Você deve estar com fome, ele comentou, notando que já passava das 4 da tarde. Conheço um lugar ótimo aqui perto. Imagino que seja um restaurante onde o couvert custa mais que meu almoço da semana, ela respondeu, meio brincando, meio séria. Na verdade, Rafael sorriu girando a chave no contato. Estava pensando em uma pastelaria no mercado municipal que meu pai me levava quando eu era criança, a menos que você prefira algo mais sofisticado. Carolina o encarou por um momento, como se tentasse decifrar um enigma. Pastel de bacalhau e caldo de cana, ele completou. Quem diria que o todo-poderoso da Mendonça Incorporações gosta de pastel de feira? Ela provocou, mas seu sorriso era genuíno. Enquanto dirigia em direção ao centro, Rafael percebeu que estava mais relaxado do que se sentia há anos. Por algumas horas, não era o CEO, o milionário, o nome nas revistas de negócios. Era apenas um homem levando uma mulher interessante para comer pastéis, como qualquer paulistano comum. O ruído insistente da britadeira ecoava pelo canteiro de obras enquanto Rafael, de capacete branco e botas empoeiradas, inspecionava o progresso da nova torre comercial na região da Berrini. 15 dias haviam se passado desde o dia do pastel no mercado municipal, e nesse período ele visitara Carolina mais 4 vezes, sempre com alguma desculpa elaborada que ambos fingiam acreditar. O cronograma está atrasado em quase 3 semanas, Rafael, reclamava Augusto, o engenheiro-chefe, apontando para o projeto espalhado sobre a mesa improvisada. E você cancelou 2 reuniões com os investidores japoneses. Isso não é típico de você. Rafael assentiu, consciente de que sua atenção estava dividida. Na noite anterior havia jantado na casa de Carolina, uma refeição simples que Dona Conceição preparara, seguida de uma conversa que se estendeu até depois da meia-noite. Discutiram literatura, política, educação pública e, pela primeira vez em anos, Rafael se sentiu desafiado intelectualmente, forçado a defender suas convicções em vez de apenas vê-las aceitas por subordinados ansiosos para agradá-lo. Vamos recuperar o tempo, respondeu automaticamente enquanto seu celular vibrava no bolso. Uma mensagem de Carolina. Estou voltando às aulas hoje, nervosa como se fosse meu primeiro dia. Obrigada pelo livro de poesias. Quem diria que o homem dos números aprecia Carlos Drummond? Um sorriso involuntário se formou em seu rosto. Rafael, você está me ouvindo?
Augusto parecia genuinamente preocupado. Os custos extras com horas extras vão comer nossa margem de lucro. Aprovado, Rafael respondeu guardando o celular. Faça o que for necessário para voltarmos ao cronograma e agende uma videoconferência com os japoneses para amanhã cedo. Enquanto percorria o canteiro, cumprimentando operários que pareciam surpresos em vê-lo ali pessoalmente, Rafael refletia sobre como sua vida havia mudado sutilmente nas últimas semanas. Começara a acordar mais cedo, dispensara o motorista em vários dias, preferindo dirigir ele mesmo. Retomara a leitura, um hábito abandonado há anos, e surpreendera-se revisitando memórias de sua infância em Santo André, que há muito havia enterrado sob camadas de sucesso profissional. E tudo por causa de uma professora de literatura que naquele exato momento provavelmente estava diante de uma sala cheia de adolescentes, tentando despertar neles o amor pelas palavras. Senhor Mendonça, chamou Rodrigo, seu assistente, correndo em sua direção com um tablet. A Veja ligou 3 vezes confirmando sua participação na matéria Os 50 mais influentes do Brasil, e sua irmã pediu para lembrá-lo do aniversário do seu sobrinho no domingo. Rafael franziu o senho. Havia esquecido completamente o aniversário de Felipe, filho de sua irmã Adriana. Que tipo de tio fazia isso? Agende uma hora para eu escolher um presente amanhã. Algo realmente especial, não apenas o último videogame caro. E confirme com a Veja, mas adie a entrevista para a próxima semana. Rodrigo o olhou como se tivesse acabado de falar em mandarim. Rafael Mendonça nunca adiava entrevistas para grandes revistas e certamente nunca dedicava tempo pessoal para escolher presentes. Isso era tarefa para assistentes. Algum problema, Rodrigo? Rafael perguntou, notando a hesitação. Não, senhor. É só que a diretoria está comentando sobre algumas mudanças no seu comportamento ultimamente. Marcela mencionou que você parece distante. Rafael suspirou. Sabia que sua equipe havia notado as mudanças, os horários diferentes, as reuniões remarcadas, o súbito interesse em projetos sociais que antes delegava ao Departamento de Responsabilidade Social. Diga a Marcela e aos outros que estou perfeitamente bem, apenas reavaliando prioridades. À tarde, contrariando sua agenda que previa uma reunião com o Departamento Jurídico, Rafael dirigiu até a Escola Estadual Professor Paulo Freire, na Zona Oeste. Estacionou seu carro importado entre veículos modestos e motocicletas, ignorando os olhares curiosos. A escola era um prédio antigo, com pintura descascada e grades nas janelas. No pátio interno, adolescentes com uniformes gastos conversavam animadamente, alguns jogando bola improvisada com garrafas plásticas. Um retrato tão diferente das escolas particulares de elite que frequentara e para onde enviava regularmente doações. Na secretaria, uma funcionária o olhou com desconfiança quando perguntou por Carolina Almeida. A professora Carol está em aula agora. O senhor é pai de algum aluno? Não, sou... Ele hesitou. O que era exatamente? Um amigo. Vim trazer alguns livros que ela pediu para um projeto. A mulher o examinou de cima a baixo, seu terno italiano claramente deslocado naquele ambiente. Espere ali. Ela apontou para um banco de madeira gasta. Ela termina a aula em 20 minutos. Rafael sentou-se, sentindo-se curiosamente nervoso. Ao seu redor, a vida escolar acontecia em seu ritmo próprio. Funcionários carregando pilhas de papéis, estudantes transitando pelos corredores com suas mochilas desgastadas, o cheiro de merenda escolar vindo do refeitório. Era um mundo com suas próprias regras e hierarquias, tão distante do ambiente asséptico de seu escritório. Rafael, a voz de Carolina o sobressaltou. Ela estava parada à sua frente, livros nos braços, expressão dividida entre surpresa e prazer. O que faz aqui? Ele se levantou, subitamente consciente de como seu terno de 15 mil parecia pretensioso naquele contexto. Eu estava por perto e pensei em ver como foi seu primeiro dia de volta. Respondeu, percebendo na hora como a desculpa soava fraca. A Berrine definitivamente não era por perto daquela escola na Zona Oeste. Um sorriso compreensivo iluminou o rosto de Carolina. Claro que estava. Vamos tomar um café? Tenho 1 hora livre antes da próxima aula. Ela o conduziu para uma pequena sala dos professores, onde alguns colegas conversavam em torno de uma mesa com café instantâneo e biscoitos simples.
As apresentações foram breves e um pouco desconfortáveis. Rafael percebeu os olhares curiosos, as sobrancelhas erguidas quando seu nome completo foi mencionado. "Então você é o Rafael Mendonça?" perguntou um professor de meia-idade, enquanto Carolina preparava 2 canecas de café. "O mesmo que está construindo aquele complexo de luxo onde era a fábrica de tecidos na Lapa?" Rafael assentiu, desconfortável com o tom ligeiramente acusatório. "Minha tia trabalhou 30 anos naquela fábrica", o homem continuou. "Agora os apartamentos mais baratos custam mais do que ela ganharia em uma década inteira." "Paulo," Carolina interveio percebendo o clima tenso. "Tudo bem," Rafael disse. "Seu questionamento é válido. A gentrificação é um problema real em São Paulo. Estamos tentando incluir algumas unidades de preço acessível no projeto, mas reconheço que isso é apenas uma gota no oceano." Um silêncio pesado se estabeleceu. Rafael nunca havia se sentido tão julgado, não pelos números em uma planilha ou pelos investidores, mas por seu impacto real na vida das pessoas comuns. "Você vai querer conhecer a biblioteca?" Carolina perguntou, quebrando o momento tenso com uma gentileza que Rafael agradeceu silenciosamente. Ela o conduziu por corredores repletos de trabalhos estudantis afixados nas paredes. A biblioteca era um espaço pequeno, com estantes de metal contendo livros visivelmente desgastados pelo uso constante. "Este é meu refúgio aqui", Carolina explicou, mostrando um canto específico com puffs coloridos e surrados. "Montei este espaço de leitura com doações. Os alunos chamam de Cantinho da Carol." Rafael observou o ambiente modesto, notando o contraste gritante com a imponente biblioteca pessoal que mantinha em seu apartamento. Uma coleção cara de primeiras edições que raramente abria. "É aqui que acontece a magia", ele comentou, percebendo a sinceridade em sua própria voz. "Ensinar um adolescente a amar a leitura provavelmente tem mais impacto real que construir um prédio de luxo." Carolina o encarou, surpresa com o comentário. "Você está diferente do executivo que eu esperava que fosse." "E como você esperava que eu fosse? Arrogante, desconectado, preocupado apenas com lucros e status." "E não sou?" Rafael perguntou, meio brincando, meio sério. "Está aqui, não está? Numa escola pública com paredes descascadas, tomando café instantâneo com professores que ganham por mês o que você provavelmente gasta num jantar de negócios." Rafael sentiu o peso daquela observação. Era verdade. O mundo de Carolina e o seu eram separados por um abismo econômico que poucos conseguiam cruzar. E ainda assim, ali estava ele, sentindo-se mais conectado com essa realidade do que com os coquetéis empresariais que preenchiam suas noites. "Tenho uma ideia", ele disse subitamente. "Nosso grupo tem uma fundação de apoio à educação. É principalmente para marketing, sendo honesto, mas tem recursos. E se..." "Não", Carolina o interrompeu firmemente. "Não quero que você doe dinheiro para a escola." "Por que não?" Rafael estava genuinamente confuso. "Porque isso seria fácil para você, assinar um cheque e sentir-se bem, sem realmente se envolver. E porque não quero que nossa amizade seja sobre isso." A hesitação na palavra amizade pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. "O que você sugere então?" perguntou Rafael, realmente curioso. "Venha dar uma palestra para meus alunos do 3º ano. Sobre empreendedorismo, sobre como um filho de professor de Santo André construiu um império. Sobre escolhas, ética nos negócios, responsabilidade social real, não apenas para relatórios de sustentabilidade." A proposta o pegou desprevenido. Estava acostumado a falar para plateias de investidores, executivos e jornalistas econômicos. Adolescentes de escola pública eram um território completamente diferente. "Eles vão me devorar vivo", brincou, mas já considerando a ideia. "Provavelmente", Carolina sorriu, "mas talvez seja exatamente o que você precise." A quinta-feira chegou mais rápido do que Rafael esperava. Nos dias que antecederam sua palestra na escola, ele se surpreendeu dedicando horas à preparação, algo que raramente fazia para apresentações corporativas muito mais importantes. Normalmente, confiava em sua experiência e no trabalho de sua equipe de comunicação. Desta vez, porém, dispensou a ajuda profissional, preferindo construir algo autêntico, mesmo que imperfeito. "Você vai mesmo cancelar a reunião com o fundo de Dubai para falar numa escola pública?"
Marcela perguntou na manhã de quinta-feira, enquanto Rafael arrumava seus papéis na mesa de mogno de seu escritório. Não estou cancelando, apenas remarcando, ele respondeu sem levantar os olhos. Jorge pode lidar com os árabes hoje. Tenho confiança nele. Marcela cruzou os braços, em uma postura que misturava preocupação e frustração. Rafael, sou sua amiga há mais de uma década, além de sua diretora financeira. O que está acontecendo? Primeiro você começa a chegar mais tarde, sai mais cedo, cancela reuniões importantes. Estou reavaliando algumas prioridades, ele respondeu, consciente de quanto essa explicação soava inadequada. É sobre aquela professora, não é? A do acidente? Rafael finalmente levantou os olhos, surpreso. Como você sabe sobre isso? Marcela deu um pequeno sorriso cansado. Sou responsável pela sua agenda há anos. Acha mesmo que não perceberia quando o homem mais pontual que conheço começa a criar janelas misteriosas em seu calendário? Além disso, pedi a Rodrigo que investigasse. Vocês me espionaram? Havia um toque de irritação em sua voz. Nos preocupamos com você. Ela corrigiu. Esta empresa é o trabalho da sua vida, Rafael. E, de repente, você parece distante. Alguns membros do conselho já estão sussurrando pelos corredores. Rafael sentiu uma pontada de culpa. A Mendonça Incorporações não era apenas seu ganha-pão. Empregava centenas de pessoas, sustentava famílias. Não estou abandonando a empresa, Marcela. Só estou encontrando espaço para outras coisas. Ele hesitou antes de continuar. Carolina me fez perceber que construí uma vida unidimensional. Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Sim, consegui tudo isso. Mas a que custo? Marcela suavizou sua expressão. Só tenha cuidado. Pessoas de mundos tão diferentes raramente... Raramente o quê? Rafael a desafiou. Raramente encontram terreno comum a longo prazo. Ela concluiu diplomaticamente. Apenas não quero te ver decepcionado. Rafael assentiu, reconhecendo a preocupação genuína de sua amiga. Obrigado. Mas preciso descobrir isso por mim mesmo. 2 horas depois, Rafael estacionava novamente seu carro no pátio da Escola Estadual Professor Paulo Freire. Desta vez, usava um traje mais casual, calça jeans de grife e camisa social sem gravata. Ainda claramente mais caro que qualquer roupa ao redor, mas um esforço consciente para reduzir a distância. Carolina o esperava na entrada, usando um vestido simples e um colar artesanal colorido. Seus olhos se iluminaram ao vê-lo, uma reação que provocou um inexplicável calor no peito de Rafael. Você veio mesmo, ela comentou com um sorriso. Prometi, não foi? Ele respondeu, tentando esconder o nervosismo. Como estão os alunos hoje? Prontos para massacrar um capitalista? Carolina riu. Na verdade, estão curiosamente animados. Não é todo dia que um CEO bilionário visita nossa escola. Alguns pesquisaram sobre você. Prepare-se para perguntas diretas. Ela o conduziu até a sala de aula, onde cerca de 30 adolescentes esperavam, alguns visivelmente entediados, outros abertamente curiosos, todos com uniformes gastos que denunciavam as limitações econômicas de suas famílias. Pessoal, este é Rafael Mendonça, o empresário que eu mencionei, Carolina apresentou. Ele gentilmente aceitou falar sobre sua experiência como empreendedor e responder nossas perguntas. Vamos recebê-lo com respeito. Rafael respirou fundo, encarando os jovens. Já havia falado para plateias de centenas de pessoas, mas nunca se sentira tão exposto quanto agora, sob o olhar crítico daqueles adolescentes. Bom dia, começou, tentando manter a voz firme. Como a professora Carolina mencionou, sou Rafael Mendonça, CEO da Mendonça Incorporações. Mas antes disso, fui um adolescente de Santo André, filho de um professor de história e uma enfermeira, que pegava 3 ônibus para chegar ao meu primeiro estágio no centro de São Paulo. Ele viu alguns olhares de surpresa. Claramente não era a história que esperavam. Por cerca de 20 minutos, Rafael falou sobre sua trajetória, deliberadamente focando nas dificuldades, nos obstáculos, nas dúvidas, aspectos que geralmente omitia em suas entrevistas para a mídia empresarial. Falou sobre trabalhar durante o dia e estudar à noite, sobre economizar cada centavo, sobre o medo do fracasso e também sobre privilégios que teve, como o acesso à educação de qualidade, contatos importantes e oportunidades que sabia não estarem disponíveis para todos. Agora,
ele concluiu. Gostaria de ouvir vocês. Perguntas? Houve um momento de silêncio, até que uma garota na primeira fileira levantou a mão. O senhor já despejou alguém para construir seus prédios? A pergunta direta o pegou de surpresa. Do canto do olho, viu Carolina conter um sorriso. Sim, respondeu honestamente, decidindo que estes jovens mereciam sinceridade. Nos meus primeiros projetos, compramos terrenos onde havia ocupações irregulares. Seguimos todos os procedimentos legais, oferecemos compensações financeiras. Mas hoje reconheço que ser legal nem sempre significa ser justo. Pessoas perderam mais que casas. Perderam comunidades, redes de apoio, memórias. A resposta pareceu surpreender os estudantes, que esperavam uma justificativa corporativa polida. E o senhor dorme bem à noite sabendo disso? Perguntou um rapaz no fundo da sala. Rafael sentiu o peso da pergunta. Nem sempre. É fácil justificar decisões difíceis quando você está distante de suas consequências. Uma das coisas que aprendi recentemente é que precisamos olhar nos olhos das pessoas afetadas por nossas ações. Enquanto falava, seu olhar encontrou o de Carolina, que o observava com uma expressão impossível de decifrar. As perguntas continuaram, cada vez mais desafiadoras, sobre desigualdade social, responsabilidade corporativa, ética nos negócios, sustentabilidade ambiental. Rafael se viu respondendo com uma honestidade que surpreenderia seus assessores de imprensa, admitindo falhas, questionando práticas do próprio setor, compartilhando dúvidas que raramente verbalizava. O que o senhor faria se pudesse começar de novo? Perguntou uma menina quieta do canto da sala. A pergunta o deixou momentaneamente sem palavras. Nunca havia considerado seriamente esta possibilidade. Acho que daria mais valor ao impacto do meu trabalho, além dos números financeiros. Buscaria construir algo que não apenas gerasse lucro, mas também melhorasse genuinamente a vida das pessoas. E não esperaria tanto tempo para questionar se o sucesso que estava perseguindo era realmente o que me faria feliz. O sinal tocou, indicando o fim da aula, mas ninguém se moveu. Havia uma energia na sala, algo que Carolina parecia reconhecer com aprovação. Uma última pergunta. Ela indicou um rapaz de aparência tímida que erguia a mão hesitantemente. O senhor é feliz? O menino perguntou simplesmente. Rafael sentiu o impacto daquelas 3 palavras como um soco no estômago. Nunca, em centenas de entrevistas, alguém havia feito essa pergunta direta. Uma semana atrás, eu teria respondido automaticamente que sim, ele disse depois de um momento. Tenho tudo o que nossa sociedade associa à felicidade. Dinheiro, status, poder. Mas se felicidade significa sentir que sua vida tem propósito, que você está crescendo como pessoa, que suas ações importam para além de si mesmo, então estou ainda descobrindo o caminho. Um silêncio reflexivo pairou sobre a sala, quebrado finalmente por Carolina, que agradeceu a Rafael e orientou os alunos a escreverem suas impressões como tarefa. Enquanto os estudantes saíam, muitos pararam para apertar a mão de Rafael ou fazer comentários adicionais, uma interação que ele percebeu ser muito mais autêntica que os intermináveis networking em eventos corporativos. Você foi incrível, Carolina comentou quando ficaram sozinhos na sala. Totalmente diferente do que eu esperava. Como assim? Achei que você daria aquela palestra motivacional padrão de empreendedor. Trabalhem duro e vocês também podem ser milionários. Em vez disso, foi real. Rafael sentiu uma estranha mistura de vulnerabilidade e alívio. Esses jovens merecem mais que platitudes. Eles vão enfrentar um mundo que não foi projetado para facilitar seu sucesso. Seria desrespeitoso fingir o contrário. Carolina se aproximou, seus olhos estudando o rosto dele com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Quem é você realmente, Rafael Mendonça? O implacável homem de negócios das revistas ou este homem reflexivo que acaba de dar a palestra mais honesta que já vi nesta escola? Talvez eu esteja descobrindo isso agora, ele respondeu, sentindo-se exposto de uma forma que era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Tenho uma proposta, Carolina disse, pegando sua bolsa. Já que você dividiu sua sabedoria com meus alunos, que tal eu mostrar um pouco do meu mundo para você? Tem compromisso agora? Rafael hesitou apenas por um segundo, antes de pegar o celular e enviar uma mensagem rápida para Rodrigo.
Cancele meus compromissos pelo resto do dia. Estou todo seu. Ele respondeu, surpreso, com o quanto essa frase refletia uma verdade mais profunda do que pretendia expressar. Os 3 meses seguintes passaram como um redemoinho na vida de Rafael. Sua rotina, antes tão estruturada e previsível, agora incluía elementos que teriam sido inimagináveis no início do ano. Jantares em restaurantes simples de bairro, passeios de fim de semana no Ibirapuera, noites assistindo a peças de teatro experimental em espaços culturais alternativos. E, principalmente, longas conversas com Carolina que frequentemente se estendiam madrugada adentro. Eles ainda não haviam definido o que existia entre eles. Nenhum rótulo oficial fora colocado no relacionamento que claramente ultrapassara a amizade, mas que ambos pareciam relutantes em classificar, como se nomear pudesse quebrar o encanto daquela conexão inesperada. Naquela manhã de quinta-feira, Rafael chegou ao escritório mais tarde que o habitual, depois de ter passado a noite anterior ajudando Carolina a preparar uma apresentação para um congresso de educação. Mal havia se acomodado em sua cadeira quando Marcela entrou, sem bater, com uma expressão que misturava preocupação e irritação. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Ela anunciou sem preâmbulos. Vão questionar sua liderança, Rafael. A notícia o atingiu como um balde de água fria. Com base em quê? Marcela fechou a porta e sentou-se à sua frente. Nas últimas decisões que você tomou. O projeto social no Capão Redondo que está consumindo recursos significativos. A recusa em prosseguir com a aquisição daquele terreno na Muca, onde tem uma ocupação. A proposta de incluir habitações populares no empreendimento da Lapa. E, principalmente, sua ausência crescente. Rafael passou a mão pelos cabelos, agora deixados mais longos que seu tradicional corte executivo impecável, mais uma pequena mudança que não passara despercebida. Tenho todo o direito de direcionar esta empresa conforme minha visão, ele argumentou. Mas sua voz não carregava a convicção habitual. Uma visão que mudou drasticamente nos últimos meses, Marcela observou. Rafael, sou sua amiga, além de sua diretora financeira. Estou preocupada com você, não apenas com a empresa. Não é óbvio? Estou tentando construir uma empresa mais responsável, mais alinhada com valores que realmente importam. E isso não tem nada a ver com a professora? Marcela perguntou diretamente. Rafael se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica do skyline paulistano. Tantas daquelas torres tinham sua assinatura, símbolos de seu sucesso, de seu poder. Agora, ele as olhava com olhos diferentes, questionando seu verdadeiro impacto na cidade que amava. Carolina me fez questionar coisas que eu tomava como certas, ele admitiu finalmente. Mas estas mudanças são minhas, Marcela. São escolhas que estou fazendo conscientemente. O conselho está preocupado que essas escolhas estejam sendo influenciadas por alguém que não entende como este negócio funciona. Ela respondeu cuidadosamente. Alguém cujos ideais são admiráveis, mas possivelmente incompatíveis com a realidade do mercado imobiliário. Rafael sentiu uma indignação crescer dentro dele. Você está insinuando que não estou sendo racional? Estou dizendo que você parece estar em conflito, Marcela respondeu com a franqueza que sempre caracterizou sua amizade. Entre o mundo que construiu e o mundo que Carolina representa, e esse conflito está afetando seu julgamento profissional. Antes que Rafael pudesse responder, Rodrigo entrou apressadamente. Desculpe interromper, mas o representante do prefeito está ao telefone. Ele quer discutir pessoalmente aquela proposta de parceria público-privada para a habitação social, que você mencionou no evento da semana passada. Rafael olhou para Marcela, um leve sorriso de vindicação em seus lábios. Viu? As coisas estão mudando. Não estou apenas sonhando. Estou criando novas possibilidades. Marcela levantou-se, ajustando o blazer impecável. Prepare-se para amanhã. Não vai ser uma reunião fácil. Após atender a ligação, que efetivamente abria portas para um projeto inovador que combinaria habitações populares com infraestrutura de qualidade, Rafael decidiu fazer algo impulsivo. Pediu a Rodrigo que cancelasse seus compromissos da tarde e dirigiu até a escola de Carolina. Encontrou-a em sua hora livre, sentada no cantinho da Carol, na biblioteca, ajudando uma aluna com dificuldades de leitura. Esperou pacientemente até que a menina saísse,
encantado com a dedicação de Carolina, com a forma como seus olhos se iluminavam ao ver o progresso da estudante. Visita surpresa? Ela perguntou ao vê-lo, um sorriso espontâneo surgindo em seu rosto. Precisava te ver, ele respondeu simplesmente. Algo em sua expressão deve ter comunicado sua inquietação, pois Carolina imediatamente ficou séria. Aconteceu alguma coisa? O conselho da empresa convocou uma reunião para questionar minha liderança, ele explicou, sentando-se em um dos puffs coloridos que pareciam ridiculamente pequenos para sua estrutura. Aparentemente, estou sendo influenciado negativamente e tomando decisões que comprometem os interesses dos acionistas. Carolina sentou-se ao seu lado, sua expressão dividida entre preocupação e uma sombra de culpa. Por minha causa. Não é sua culpa, Rafael insistiu. São minhas decisões. Você apenas me fez ver as coisas de outra perspectiva. Um silêncio pairou entre eles, preenchido apenas pelo som distante de estudantes nos corredores. Talvez eles estejam certos de certa forma, Carolina finalmente disse, sua voz suave. Seu mundo e o meu são muito diferentes, Rafael. Tenho ideais, valores, que talvez sejam incompatíveis com o tipo de negócio que você construiu. Ou talvez seja um negócio que precisa mudar, ele argumentou. Carolina, nos últimos meses tenho me sentido mais vivo, mais conectado com algo significativo do que em toda a minha carreira. As mudanças que estou implementando na empresa não são apenas idealismo ingênuo. São inovações que podem transformar o mercado imobiliário, torná-lo mais inclusivo, mais sustentável. Carolina estudou seu rosto como se procurasse algo além das palavras. E se você precisar escolher entre esse novo caminho e tudo o que construiu até agora? A pergunta pairou entre eles, pesada com implicações que iam muito além do âmbito profissional. Não sei, ele admitiu honestamente. Sempre fui definido pelo meu sucesso, pelo império que construí. Não sei quem sou sem isso. Carolina pegou sua mão, um gesto que se tornara natural entre eles. Tenho medo de que você acorde um dia ressentido, percebendo que renunciou a algo importante por ideias que são minhas, não suas. Não são apenas suas ideias, Rafael argumentou, apertando levemente sua mão. São valores que estavam adormecidos em mim. Você apenas os despertou. O sinal tocou, indicando o fim do intervalo. Carolina precisava voltar para a sala de aula, mas hesitou, claramente relutante em encerrar aquela conversa naquele ponto. Venha jantar em casa hoje, ela convidou. Mamãe está visitando minha tia no interior. Podemos conversar com calma. Rafael assentiu, ignorando as dezenas de notificações em seu celular. E-mails urgentes, chamadas perdidas, mensagens de assessores preocupados com a reunião do dia seguinte. Naquela noite, o pequeno apartamento em Pinheiros parecia diferente sem a presença de Dona Conceição. Havia uma intimidade nova no ar, enquanto Carolina preparava uma refeição simples na cozinha apertada e Rafael abria uma garrafa de vinho que trouxera, um tinto chileno não muito caro que descobrira ser o preferido dela. Como foi o resto do seu dia? Ela perguntou mexendo uma panela de risoto. Turbulento, Rafael admitiu, apoiado no batente da porta, observando-a com uma mistura de admiração e desejo que se tornava cada vez mais difícil de conter. Passei a tarde revisando números, preparando argumentos para a reunião de amanhã. E o que seu instinto diz? Carolina perguntou, virando-se para encará-lo diretamente, uma colher de pau ainda na mão. Rafael considerou a pergunta por um momento. Meu instinto diz que estou numa encruzilhada, que não posso mais ser a pessoa que era antes de te conhecer, mas também não sei exatamente como integrar essas novas perspectivas ao mundo que construí. Carolina serviu o risoto em pratos simples de cerâmica, e eles se sentaram à pequena mesa da sala. O apartamento, embora modesto, tinha uma personalidade que o apartamento luxuoso de Rafael jamais tivera. Livros empilhados em prateleiras improvisadas, plantas em vasos coloridos, fotografias de família e pequenas lembranças de viagens pelo Brasil. Sabe o que mais me fascina em você? Carolina perguntou após alguns momentos de silêncio contemplativo. Sua capacidade de questionar a si mesmo. A maioria das pessoas na sua posição se entrincheiraria em suas certezas. Talvez eu nunca tenha tido tantas certezas quanto aparentava, Rafael respondeu, provando o risoto e surpreendendo-se com o sabor. Isso está incrível. Receita da minha avó. Ela sorriu. Comida simples,
mas feita com carinho. Enquanto comiam, a conversa fluiu para temas mais leves, livros que ambos estavam lendo, um documentário sobre urbanismo que haviam assistido juntos na semana anterior, histórias de infância. Era esse o padrão entre eles, momentos de profunda reflexão existencial, intercalados com uma intimidade cotidiana que parecia, simultaneamente, nova e familiar. Depois do jantar, sentaram-se no pequeno sofá, taças de vinho nas mãos, tão próximos que podiam sentir o calor um do outro. Uma música suave tocava no antigo toca-discos que Carolina herdara do pai, Elis Regina, cantando com Antônio Carlos Jobim. Rafael, Carolina disse finalmente colocando sua taça na mesa de centro, preciso te perguntar algo. Ele assentiu, preparando-se para o que viria. O que exatamente está acontecendo entre nós? Temos saído juntos por meses, compartilhado coisas profundas. Claramente existe algo mais que amizade, mas nunca realmente definimos. Rafael colocou sua taça ao lado da dela, tomando suas mãos entre as suas. Estou apaixonado por você, Carolina. Ele disse simplesmente, as palavras saindo com uma honestidade que o surpreendeu. Provavelmente desde aquela primeira manhã confusa no seu quarto, ou talvez desde o pastel no mercado municipal. Não sei exatamente quando aconteceu, mas sei que aconteceu e tem me assustado. Te assustado? Ela perguntou, seus olhos fixos nos dele. Assustado porque é algo que não posso controlar, planejar ou prever. Assustado porque você e eu viemos de mundos tão diferentes que às vezes parece impossível construir uma ponte entre eles. Assustado porque nunca senti algo assim por ninguém. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Carolina. O poderoso Rafael Mendonça. Assustado? Aterrorizado, ele admitiu, retribuindo o sorriso. Os 6 meses seguintes foram os mais intensos e desafiadores da vida profissional de Rafael. Cada decisão era escrutinada pelo conselho. Cada novo projeto era questionado. Cada pequeno fracasso era amplificado por aqueles que esperavam. Alguns secretamente, outros abertamente, por sua queda. Naquela manhã de outono, Rafael observava pela janela de seu escritório a névoa típica de São Paulo cobrir parcialmente os prédios. Estava cansado. As olheiras sob seus olhos denunciavam noites mal dormidas e a pressão constante. Mas também havia nele uma energia renovada, um propósito que antes não existia. Os primeiros resultados do projeto Muca Comunidade estão aqui, anunciou Marcela, entrando com uma pasta de documentos, e são surpreendentemente positivos. Rafael sorriu pegando os papéis. O projeto Muca Comunidade havia sido sua primeira grande aposta na nova direção da empresa. Em vez de simplesmente desalojar a ocupação, a Mendonça Incorporações havia estabelecido uma parceria com a comunidade local e com a prefeitura. O resultado era um empreendimento misto, parte comercial, parte residencial acessível, preservando a essência cultural do bairro enquanto trazia desenvolvimento econômico sustentável. A valorização do metro quadrado na região aumentou 18% em apenas 4 meses. Marcela continuou, não escondendo sua própria surpresa. E temos uma lista de espera de empresas querendo espaço nos blocos comerciais, especialmente startups e negócios de economia criativa atraídos pela abordagem inovadora. E a comunidade original? Rafael perguntou, folheando o relatório. 63% permaneceram, agora com moradias regularizadas e dignas. Os demais optaram por compensações financeiras que consideraram justas. Não houve um único processo judicial, algo inédito em projetos dessa escala. Rafael assentiu, permitindo-se um momento de satisfação. Envie cópias completas para o Conselho e destaque especialmente os números de valorização e a economia com litígios. Já está sendo feito, Marcela confirmou. Hesitou por um momento antes de continuar. Devo dizer, Rafael, eu tinha minhas dúvidas, sérias dúvidas, mas você pode estar provando que existe, de fato, um caminho do meio. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Rodrigo informando que Carolina havia chegado para a reunião agendada. Desde o confronto com o conselho, Carolina tornara-se uma presença semi-oficial na empresa. Não como funcionária. Ela recusara veementemente qualquer oferta de emprego formal, insistindo em manter sua independência e sua carreira como professora.
mas vinha regularmente como consultora para projetos sociais e educacionais que a empresa estava desenvolvendo. Sua presença causara reações mistas. Alguns funcionários mais jovens a adoravam, inspirados por sua perspectiva fresca e seu compromisso genuíno com o impacto social. Outros, especialmente executivos mais antigos, viam-na com desconfiança, a intrusa que estava desviando o CEO de sua missão original de maximizar lucros. "Bom dia", Carolina cumprimentou ao entrar, trazendo consigo a energia vibrante que sempre parecia iluminar os ambientes corporativos mais sóbrios. Usava um vestido simples, mas elegante, e carregava sua inseparável bolsa de couro gasta cheia de livros e documentos. Marcela cumprimentou-a com um aceno educado antes de sair, deixando o casal a sós. Apesar das tensões iniciais, as duas mulheres haviam desenvolvido um respeito mútuo relutante, unidas, apesar de suas diferenças, pelo bem-estar de Rafael. "Você parece exausto", Carolina comentou assim que a porta se fechou, aproximando-se para dar-lhe um beijo rápido. "Não dormiu bem de novo?" "Muita coisa na cabeça", Rafael admitiu. "Mas temos boas notícias sobre o projeto MUCA." Enquanto ele compartilhava os resultados, o rosto de Carolina se iluminava progressivamente. Ela havia sido instrumental no desenvolvimento da abordagem comunitária, insistindo que a empresa realmente escutasse as necessidades dos moradores, em vez de simplesmente impor soluções de cima para baixo. "Isso é maravilhoso, Rafael", ela exclamou quando ele terminou. "Você está realmente mostrando que é possível fazer diferente." "Nós estamos mostrando", ele corrigiu, pegando suas mãos. "Este projeto tem tanto seu DNA quanto o meu." Carolina sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos que Rafael aprendeu a reconhecer. Algo a preocupava. "O que foi?" perguntou diretamente. Ela hesitou. "Vi a matéria na Exame ontem. O novo Rafael Mendonça, visionário ou idealista fadado ao fracasso?" Rafael suspirou. A imprensa especializada vinha observando suas mudanças com um misto de curiosidade e ceticismo. Para cada artigo positivo sobre a nova onda de capitalismo consciente, havia 2 questionando sua estratégia e prevendo o desastre. "É apenas uma matéria, Carolina. Já passei por coisa pior na mídia." "Não é só isso", ela insistiu, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele. "É o comentário que o jornalista fez sobre mim, sobre nós." Rafael franziu o senho. Não chegara a ler o artigo completo, apenas o resumo que sua assessoria de imprensa enviara. "O que exatamente eles disseram?" Carolina tirou uma cópia da revista da Bolsa, abrindo em uma página marcada. "Fontes próximas à empresa especulam que a repentina guinada social de Mendonça estaria diretamente ligada ao seu relacionamento com Carolina Almeida, professora da rede pública estadual, conhecida por seu ativismo. Questiona-se até que ponto decisões que impactam milhares de empregos e bilhões em investimentos estão sendo influenciadas por um romance com alguém sem qualquer experiência no mercado imobiliário." Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto Rafael absorvia as palavras. "Isso é baixo, mesmo para os padrões do jornalismo financeiro", ele finalmente comentou, a raiva evidente em sua voz contida. "É apenas o começo, Rafael", Carolina disse suavemente. "Conforme os holofotes se voltam para nosso relacionamento, isso vai piorar. Eles vão me retratar como a professora ingênua, usando sua influência para avançar ideais impraticáveis, ou como uma oportunista explorando um homem rico em crise de meia-idade. Você sabe que nada disso é verdade." "Eu sei, você sabe. Mas é assim que a sociedade funciona, especialmente a elite empresarial. Eles não conseguem conceber que um relacionamento entre pessoas de mundos tão diferentes possa ser genuíno, ou que suas mudanças sejam resultado de uma evolução pessoal legítima." Rafael se levantou, caminhando até a janela novamente. A névoa começava a se dissipar, revelando a cidade em toda sua complexidade contraditória. Arranha-céus reluzentes lado a lado com comunidades precarizadas, avenidas largas desembocando em vielas estreitas, riqueza e pobreza coexistindo em proximidade desconfortável. "Talvez devêssemos tornar nosso relacionamento mais discreto por um tempo", Carolina sugeriu, sua voz traindo o quanto aquela ideia a incomodava. "Pelo menos até que você consolide as mudanças na empresa, prove que são decisões de negócios sólidas e não apenas influência externa."
Rafael virou-se bruscamente. Absolutamente não. Não vou me esconder, nem tratar o que temos como algo vergonhoso que precisa ser ocultado. Não é questão de vergonha, Rafael. É estratégia. Você mesmo me ensinou sobre timing nos negócios. Talvez este não seja o momento para desafiar todas as convenções de uma vez. Ele se aproximou segurando suas mãos com firmeza. Carolina, passei anos, décadas, vivendo de acordo com as expectativas dos outros, construindo uma fachada de sucesso que escondia um vazio interior. Desde que te conheci, venho aprendendo a viver com mais autenticidade. Não vou voltar atrás nisso. Os olhos dela brilharam com uma mistura de emoção e preocupação. Tenho medo de ser um obstáculo para você. Você é minha parceira, ele corrigiu. E vamos enfrentar isso juntos, abertamente. De fato, uma ideia começou a se formar em sua mente. Acho que devemos ser ainda mais públicos, mostrar que não temos nada a esconder. O que está pensando? Ela perguntou, conhecendo bem aquele brilho determinado nos olhos dele. O evento de inauguração do Centro Cultural Capão Redondo na próxima semana. Vamos juntos como casal oficial, sem subterfúgios, sem tentar diminuir nossa relação. E vou anunciar pessoalmente a ampliação do projeto para incluir um centro de formação profissional e tecnológica para jovens da periferia. Carolina parecia hesitante. Isso não vai alimentar exatamente as críticas sobre minha influência em suas decisões? Deixe que falem, Rafael respondeu com uma convicção renovada. Vamos deixar que os resultados respondam por nós. Quando o centro estiver formando programadores e empreendedores, quando as startups criadas lá estiverem gerando empregos e inovação, ninguém questionará se a inspiração veio de uma professora de literatura. O sorriso de Carolina era uma mistura de admiração e nervosismo. Você realmente não faz nada pela metade, não é? Não desde que te conheci, ele respondeu, inclinando-se para beijá-la. A semana seguinte passou em um redemoinho de preparativos. O Centro Cultural no Capão Redondo era um projeto especialmente significativo para Rafael. Construído no terreno onde antes planejara um condomínio fechado de luxo, agora abrigaria espaços para arte, educação e empreendedorismo comunitário. Na noite anterior ao evento, Rafael e Carolina jantavam no apartamento dela, que se tornara, na prática, o lugar onde passavam a maior parte do tempo juntos. O pequeno espaço, com seus livros, plantas e simplicidade acolhedora, proporcionava um refúgio das pressões do mundo corporativo. Dona Conceição havia preparado uma feijoada completa antes de se recolher discretamente para seu quarto, dando ao casal privacidade para conversar. Nos últimos meses, a senhora havia passado da desconfiança inicial a uma aceitação relutante de Rafael, especialmente depois de vê-lo ajudar Carolina a corrigir provas até tarde da noite e participar de eventos escolares com genuíno interesse. Mamãe está começando a gostar de você, Carolina comentou, enquanto serviam-se de sobremesa, um pudim caseiro perfeito. Ela até defendeu você quando tia Zulmira começou com aquele discurso sobre ricos que exploram o povo. Rafael riu. Progresso significativo. Lembro quando ela me olhava como se eu fosse um alien toda vez que eu aparecia aqui. Bem, você era praticamente um alien. O milionário que nunca tinha andado de ônibus, nunca tinha comido em um bandejão, nunca tinha esperado na fila do posto de saúde. E agora? Ele perguntou, curioso sobre como ela o via após todos esses meses. Carolina o estudou por um momento. Agora você é um homem em transformação. Alguém descobrindo que existem muitos mundos dentro deste mundo e tentando construir pontes entre eles. Ainda um privilegiado, claro, mas um que está aprendendo a usar esse privilégio para algo maior que si mesmo. Rafael assentiu, pensativo. Sabe o que é mais estranho? Quanto mais me afasto do Rafael que eu era, obcecado por status, poder, acumulação, mais me sinto livre, como se estivesse saindo de uma prisão que eu mesmo construí. E os outros prisioneiros não gostam de ver alguém escapando, Carolina observou. Questiona as paredes que eles mesmos ergueram. O telefone de Rafael tocou. Era Rodrigo, ligando tarde da noite, o que imediatamente indicava algo urgente. Rafael, a voz do assistente soava tensa. Acabou de sair uma reportagem no portal Infomoney. É complicada. Sobre você e Carolina. Alguém vazou e-mails internos discutindo o projeto do Capão Redondo.
Estão sugerindo que você direcionou contratos para ONGs ligadas a ex-colegas dela, que o projeto inteiro é um desperdício de recursos dos acionistas para impressionar uma namorada. Rafael sentiu o sangue ferver. Isso é completamente falso. Todos os contratos passaram por licitações transparentes. Eu sei, Rodrigo respondeu. Mas a matéria também menciona rumores de que membros do conselho estão se articulando para uma votação de desconfiança. Citam fontes anônimas dizendo que você perdeu o foco nos negócios e está comprometendo o futuro da empresa por questões pessoais. Carolina, percebendo a gravidade da situação pelo rosto de Rafael, aproximou-se com preocupação. Estou enviando o link agora, Rodrigo continuou. A assessoria de imprensa já está preparando uma resposta, mas achei que você deveria saber imediatamente. Após desligar, Rafael compartilhou as notícias com Carolina, que empalideceu visivelmente. Isso é por minha causa, ela disse, a culpa evidente em sua voz. Estão usando nosso relacionamento para te atacar. Não, Rafael respondeu firmemente. Isso é sobre poder e dinheiro. Alguns membros do conselho nunca aceitaram a nova direção da empresa. Estão usando qualquer desculpa para tentar recuperar o controle. E o evento de amanhã? Talvez devêssemos reconsiderar ser mais discretos. Ao contrário, Rafael respondeu, uma determinação férrea em sua voz. Vamos enfrentar isso de frente, sem esconder, sem recuar. Enquanto Carolina preparava um chá para acalmar os nervos, Rafael lia a reportagem completa em seu tablet. Era pior do que Rodrigo havia descrito. Uma peça claramente orquestrada para desacreditá-lo, misturando meias-verdades com insinuações maldosas sobre sua vida pessoal e profissional. O texto sugeria que seu relacionamento com Carolina era o sintoma de uma crise existencial que o estava levando a decisões irracionais. A sala de reuniões no último andar da sede da Mendonça Incorporações estava silenciosa, apesar das 12 pessoas sentadas ao redor da imponente mesa de madeira. O ar-condicionado zumbia suavemente, criando um fundo sonoro para a tensão palpável que dominava o ambiente. Rafael, na cabeceira da mesa, mantinha uma expressão serena que mascarava a tempestade interior. Era segunda-feira, 11 horas da manhã, o momento da verdade. A reunião extraordinária do conselho, que poderia determinar não apenas seu futuro profissional, mas também o destino da visão transformadora que vinha implementando na empresa. Senhoras e senhores do conselho, Carlos Drummond iniciou formalmente. Estamos reunidos para discutir as recentes controvérsias envolvendo a liderança e direção estratégica da Mendonça Incorporações, sob o comando de Rafael Mendonça. Rafael observou os rostos ao redor da mesa. Alguns evitavam seu olhar. Outros o encaravam com expressões que variavam de preocupação a hostilidade mal disfarçada. Victor Mendes, em particular, exibia um leve sorriso de satisfação que confirmava as suspeitas de Rafael sobre quem estava por trás dos ataques na mídia. Antes de prosseguirmos, Carlos continuou. Rafael solicitou tempo para apresentar sua perspectiva e alguns dados relevantes. Rafael levantou-se, ativando a apresentação no grande monitor da sala. Por 45 minutos, apresentou meticulosamente números, análises de mercado, projeções de longo prazo. Mostrou como os projetos sociais que implementara não eram apenas filantropia, mas estratégias comerciais inovadoras com potencial para abrir novos mercados e posicionar a empresa como líder em desenvolvimento urbano sustentável. O projeto Muca Comunidade, que muitos criticaram como idealista e arriscado, já apresenta retorno 12% superior ao inicialmente projetado. Ele destacou, exibindo gráficos comparativos. Mais importante, está criando um modelo replicável que pode transformar como abordamos revitalização urbana, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Enquanto falava, notava as expressões mudando sutilmente. Alguns conselheiros, inicialmente céticos, mostravam-se agora pensativos. Outros permaneciam impassíveis. Quanto ao Centro Cultural Capão Redondo, continuou abordando diretamente a maior controvérsia, todos os contratos e processos de seleção estão disponíveis para análise independente. Não houve favorecimento a qualquer pessoa ou entidade vinculada a Carolina Almeida ou a mim pessoalmente. Victor Mendes pigarreou, interrompendo.
A questão, Rafael, não é apenas se houve irregularidades técnicas, é se suas decisões estão sendo influenciadas por fatores emocionais não objetivos. Rafael encarou o homem diretamente. Se por fatores emocionais você se refere à compreensão mais profunda do impacto social de nossas ações, à responsabilidade que temos como agentes de transformação urbana, então sim, estou considerando esses fatores. E sugiro fortemente que todos nós deveríamos. Outro conselheiro, Paulo Guimarães, um investidor tradicional conhecido por seu foco exclusivo em resultados financeiros, se manifestou. O problema, Rafael, é que você parece estar redirecionando recursos significativos para projetos com retorno incerto, motivado por uma mudança pessoal recente. Mudança pessoal? Rafael repetiu, mantendo a compostura. Se está se referindo ao meu relacionamento com Carolina Almeida, deixe-me esclarecer algo. Meu relacionamento com ela não causou minhas mudanças de perspectiva. Ele foi possível exatamente porque eu já estava questionando o modelo de negócios que seguíamos e os valores que o sustentavam. Marcela, que participava da reunião como diretora financeira, interveio. Os números não mentem, senhores. A nova abordagem está gerando valor tangível. Temos empresas de tecnologia interessadas em parcerias para o hub de inovação no Capão Redondo. Temos 3 prefeituras de cidades do interior querendo replicar o modelo MUCA. E nossa imagem institucional melhorou significativamente entre consumidores da geração Y e Z, justamente o público que começará a adquirir imóveis na próxima década. Por quase 3 horas, o debate continuou. Argumentos técnicos, questões éticas, considerações estratégicas, todas as dimensões da transformação que Rafael estava implementando foram minuciosamente discutidas. Em certos momentos, a tensão escalava a ponto de quase transbordar em hostilidade aberta. Em outros, vislumbrava-se a possibilidade de entendimento. Finalmente, Carlos Drummond anunciou: "Creio que chegou o momento de decidirmos. A questão é clara. O Conselho mantém confiança na liderança de Rafael Mendonça e na nova direção estratégica, ou considera necessária uma mudança?" Rafael foi convidado a se retirar da sala para a votação. No corredor, Rodrigo o esperava, nervosismo evidente em sua postura. "Como foi?" o assistente perguntou ansiosamente. "Difícil dizer", Rafael respondeu, surpreendendo-se com sua própria calma. Alguns parecem abertos a considerar os méritos da nova abordagem. Outros claramente vieram com a decisão já tomada. Pegou o celular, vendo uma mensagem de Carolina. "Estou em pensamento com você. Qualquer que seja o resultado, estamos juntos nessa." Aquelas palavras simples trouxeram um sorriso ao seu rosto. Independentemente do que acontecesse nos próximos minutos, havia encontrado algo que o sucesso empresarial jamais lhe proporcionara. Uma conexão genuína que transcendia status e aparências. Após o que pareceu uma eternidade, mas foram apenas 40 minutos, a porta se abriu. Carlos Drummond apareceu, seu rosto impossível de ler. "Rafael, o conselho gostaria de comunicar sua decisão." De volta à sala, Rafael manteve-se em pé, preferindo enfrentar o momento de forma literal. "O conselho votou", Carlos anunciou formalmente. "Por 7 votos a 5, decidimos manter Rafael Mendonça como CEO da Mendonça Incorporações, com continuidade da atual direção estratégica, sujeita a monitoramento trimestral de resultados." Um alívio silencioso percorreu Rafael, mas ele manteve a expressão composta. Não era uma vitória absoluta. A margem estreita indicava o quanto o caminho ainda seria desafiador. "No entanto", Carlos continuou, "o Conselho também recomenda fortemente a criação de um comitê especial para supervisionar os novos projetos sociais, garantindo que mantenham viabilidade comercial além do impacto social." "Aceito a recomendação", Rafael respondeu prontamente. "De fato, sugiro que esse comitê inclua especialistas externos em desenvolvimento sustentável e impacto social, para trazer perspectivas diversas." Victor Mendes não conseguiu esconder sua frustração. "Isso não termina aqui, Rafael. O mercado estará observando cada passo, cada decisão. Ao primeiro sinal de que sua visão alternativa está comprometendo resultados, revisitaremos esta questão." "Estou contando com isso, Victor", Rafael respondeu calmamente.
porque tenho confiança de que os resultados falarão por si. Ao sair da reunião, Rafael sentia uma mistura complexa de emoções. Alívio, certamente. Havia preservado sua posição e a possibilidade de continuar a transformação iniciada. Mas também uma compreensão sóbria dos desafios à frente. A votação apertada significava que qualquer tropeço seria amplificado por aqueles que desejavam um retorno ao modelo antigo. Marcela o acompanhou até seu escritório. Você sabe que isso é apenas um começo, certo? Victor e seus aliados estarão procurando qualquer sinal de fraqueza. Estou contando com isso, Rafael respondeu, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. A mesma visão que contemplava há anos, agora vista com olhos diferentes. Mas também estou contando com os resultados. E com pessoas como você, Marcela, que entendem que estamos na vanguarda de uma nova forma de fazer negócios. Falando nisso, ela disse hesitante, acho que preciso me desculpar. Rafael se virou surpreso. Pelo quê? Por duvidar da sua relação com Carolina? Por ver inicialmente apenas como uma distração, talvez até uma crise de meia-idade. Estou começando a entender que é algo muito mais profundo, para vocês dois e potencialmente para todos nós. Rafael sorriu, tocado pela honestidade da amiga de longa data. Obrigado, Marcela, significa muito. Assim que ela saiu, ele pegou o telefone e ligou para Carolina. Ao ouvir sua voz ansiosa, sentiu aquela familiar onda de calor que sua simples presença, mesmo que apenas sonora, provocava. Conseguimos, ele disse simplesmente. Por pouco, mas conseguimos. A comemoração aconteceu naquela noite, não em um restaurante estrelado no Itaim ou em seu apartamento de cobertura, mas no pequeno apartamento em Pinheiros, com Carolina, Dona Conceição e alguns amigos próximos, incluindo, para surpresa de todos, Marcela, que apareceu com uma garrafa de champanhe e curiosidade genuína sobre o mundo além das salas de reunião corporativas. Enquanto conversas animadas preenchiam o espaço aconchegante, Rafael se afastou por um momento, observando a cena com uma sensação de profunda gratidão. Dona Conceição ensinava a Marcela o segredo do seu molho de pimenta caseiro. Carolina mostrava a uma amiga professora as fotos do Centro Cultural recém-inaugurado, explicando animadamente os programas educacionais planejados. 1 centavo pelos seus pensamentos, Carolina disse, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Estou pensando em como mundos diferentes podem se conectar de formas surpreendentes, ele respondeu, aceitando a taça. Em como, há menos de um ano, eu estaria comemorando uma vitória profissional em algum evento pretensioso, cercado de pessoas que só se importavam com meu status e dinheiro. E agora? Agora estou numa sala com pessoas que realmente se importam com o que estamos tentando construir, que me desafiam, me questionam, me fazem crescer. Incluindo uma professora teimosa que virou meu mundo de cabeça para baixo. Carolina sorriu, tocando sua taça na dele. A sua vitória hoje. Nossa vitória, ele corrigiu. E ao caminho que ainda temos pela frente. 3 meses se passaram desde a tensa reunião do conselho. Rafael estava na biblioteca da escola, onde Carolina trabalhava, rodeado por estudantes do ensino médio. Era uma sexta-feira à tarde, e ele participava voluntariamente de uma iniciativa que surgira após sua palestra inicial, um programa de mentoria em que empresários compartilhavam experiências e conhecimentos com jovens da rede pública. Então você está dizendo que é possível ganhar dinheiro sem explorar pessoas? Perguntou um garoto cético de cerca de 16 anos. Não apenas possível, mas necessário para os negócios do futuro, Rafael respondeu, sentado informalmente em um dos puffs coloridos do Cantinho da Carol. O modelo extrativista está se esgotando, tanto em termos de recursos naturais quanto de tolerância social. Mas e os acionistas? Questionou uma garota de óculos visivelmente interessada em economia. Na aula, aprendemos que empresas têm obrigação legal com os acionistas, não com a sociedade. Rafael sorriu impressionado com a perspicácia da pergunta. Tecnicamente verdade, mas cada vez mais os próprios acionistas estão percebendo que sustentabilidade social e ambiental não é caridade, é gestão de risco de longo prazo. Por 1 hora, respondeu perguntas, desafiou pressupostos, compartilhou tanto sucessos quanto fracassos. Observava como aqueles jovens, muitos de famílias humildes,
Absorviam informações e formulavam questões surpreendentemente sofisticadas sobre ética empresarial, sustentabilidade e inovação social. Da porta da biblioteca, Carolina observava a interação com um sorriso orgulhoso. Seu projeto improviso de trazer Rafael para falar com os alunos havia evoluído para um programa formal que agora envolvia vários executivos e empreendedores, alguns trazidos por Rafael, outros que se voluntariaram após ouvirem sobre a iniciativa. O sol de fim de tarde pintava o céu de São Paulo em tons alaranjados, quando Rafael Mendonça subiu ao palco improvisado no grande terreno da Zona Leste. Ao seu lado, Carolina ajustava nervosamente o microfone, seus olhos percorrendo a multidão diversificada que se reunira para a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do que seria o Instituto de Educação e Inovação Comunitária. 2 anos haviam se passado desde aquela manhã confusa, quando Rafael acordou no apartamento de Carolina após quase atropelá-la. 2 anos de transformações profundas, tanto pessoais quanto profissionais, que agora culminavam neste projeto ambicioso. Boa tarde a todos, Rafael iniciou, sua voz amplificada pelos alto-falantes. É com imensa alegria que nos reunimos hoje para marcar o início de uma jornada coletiva. Na primeira fileira, rostos familiares o observavam com expressões que variavam do entusiasmo ao ceticismo contido. Dona Conceição, agora oficialmente sua sogra, sorria discretamente. Marcela, que surpreendentemente se tornara amiga próxima de Carolina, mantinha sua postura profissional, embora um leve sorriso traísse seu envolvimento pessoal com o projeto. Carlos Drummond, aposentado do conselho, mas ainda um mentor valioso, assentiu encorajadoramente. Este instituto, Rafael continuou, não é apenas mais um prédio na paisagem paulistana. É a materialização de uma crença fundamental, que educação transformadora, acesso à tecnologia e desenvolvimento comunitário podem e devem caminhar juntos. Carolina deu um passo à frente, tomando seu lugar ao microfone. O anel de noivado brilhava discretamente em sua mão, enquanto ajustava seus óculos, um hábito nervoso que Rafael achava adorável. Como educadora, ela começou, passei anos testemunhando o potencial incrível de jovens que raramente têm acesso às oportunidades que merecem. Este instituto nasce de centenas de conversas com estudantes, famílias e educadores desta comunidade, buscando entender suas necessidades reais, seus sonhos, seus desafios. Rafael observava sua noiva com evidente admiração. Nos últimos 2 anos, Carolina continuara lecionando na escola pública, recusando-se a abandonar a sala de aula mesmo após o noivado. Simultaneamente, dedicara incontáveis horas ao desenvolvimento do conceito pedagógico do Instituto, reunindo-se com especialistas em educação, líderes comunitários e potenciais parceiros. Enquanto discursavam sobre os detalhes do projeto, Rafael não podia deixar de refletir sobre a jornada que o trouxera até ali. O confronto com o conselho havia sido apenas o primeiro de muitos desafios. Houve momentos de dúvida, períodos em que o peso de estar na contramão do mercado tradicional pareceu esmagador, mas cada obstáculo superado fortaleceu não apenas sua resolução profissional, mas também o vínculo com Carolina. Após os discursos formais, enquanto a cerimônia se transformava em uma celebração comunitária com apresentações culturais locais, Rafael e Carolina caminhavam pelo terreno, conversando com moradores e respondendo perguntas sobre o projeto. Dona Zilda, Carolina cumprimentou calorosamente uma senhora idosa que vendia pastéis na esquina há mais de 4 décadas. Que bom que a senhora veio. Não perderia por nada, professora, a mulher respondeu, observando Rafael com uma mistura de respeito e desconfiança residual. Só espero que esse instituto não acabe como outros projetos que começam com festa e terminam abandonados. É uma preocupação legítima, Rafael respondeu honestamente. Por isso criamos um fundo que garantirá a sustentabilidade financeira independentemente das oscilações do mercado. E mais importante, a governança incluirá permanentemente representantes da comunidade, com poder real de decisão. A resposta pareceu surpreender positivamente a senhora, que assentiu com aprovação relutante antes de oferecer um de seus famosos pastéis. Provem, fiz especialmente para hoje. À medida que o sol se punha,
Rafael encontrou um momento de quietude. Observando Carolina conversar animadamente com um grupo de adolescentes, sentiu aquela familiar onda de gratidão pela improvável jornada que os trouxera até ali. Os últimos 2 anos haviam trazido mudanças profundas em sua vida. Profissionalmente, a Mendonça Incorporações era agora reconhecida como pioneira em desenvolvimento urbano, sustentável e inclusivo. O projeto Mouca Comunidade havia se tornado referência internacional. O Centro Cultural Capão Redondo já formara dezenas de jovens programadores que agora trabalhavam em startups ou desenvolviam seus próprios projetos. Pessoalmente, a transformação fora ainda mais significativa. A relação com Carolina o levara a redescobrir partes de si mesmo que há muito havia sufocado na busca pelo sucesso convencional. Juntos, haviam construído uma parceria que transcendia as diferenças sociais e culturais que inicialmente pareciam intransponíveis. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Carolina, aproximando-se silenciosamente por trás. Rafael sorriu, reconhecendo a frase que se tornara um código pessoal entre eles. Estou pensando no longo caminho que percorremos e no que ainda temos pela frente. Carolina entrelaçou seus dedos nos dele, enquanto observavam o terreno onde nos próximos meses o Instituto começaria a tomar forma física. Assustado, desafiado, ele corrigiu. Sabemos que muitos estão esperando que falhemos, que este instituto seja apenas um capricho passageiro de um empresário em crise existencial e sua noiva idealista. Deixe que esperem, Carolina respondeu, com a confiança tranquila que ele tanto admirava. Enquanto isso, construiremos algo que fala por si mesmo. Quando a noite finalmente caiu sobre São Paulo, a celebração continuava com música ao vivo e comida preparada por empreendedores locais. Rafael e Carolina se juntaram à dança improvisada, movendo-se ao som de um samba enérgico, cercados por uma comunidade que, gradualmente, começava a vê-los não como figuras distantes, o milionário e a professora, mas como parceiros em uma visão compartilhada. Horas mais tarde, quando a celebração finalmente diminuía, Rafael e Carolina caminhavam de mãos dadas pelo terreno quase vazio. Sob o céu estrelado de São Paulo, estrelas geralmente invisíveis devido à poluição luminosa, mas excepcionalmente visíveis naquela noite, eles pararam no centro exato do que seria o pátio principal do Instituto. Como será este lugar daqui a 5 anos? Carolina perguntou, olhando para o espaço aberto ao redor deles. Rafael fechou os olhos por um momento, visualizando. Vejo estudantes de todas as idades, não apenas jovens do ensino formal, mas também adultos em requalificação profissional. Vejo startups comunitárias nascendo nos laboratórios de inovação. Vejo cultura, tecnologia e educação entrelaçadas. Vejo transformação, Carolina completou, não apenas deste espaço físico, mas de possibilidades, de trajetórias de vida. Rafael abriu os olhos encarando sua noiva com intensidade. Isso é maior que nós dois, não é? Se fizermos certo, continuará muito depois que não estivermos mais aqui. Esse é o ponto de um legado verdadeiro, ela respondeu simplesmente. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Rafael parou por um momento, olhando para a mulher que entrara em sua vida de forma tão inesperada. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Carolina perguntou, surpresa com a súbita emotividade em sua voz. Por aquela noite, há 2 anos, quando você me perguntou diretamente se eu era feliz. Por não aceitar uma resposta automática. Por me desafiar a realmente confrontar essa pergunta. Carolina sorriu, tocando suavemente seu rosto. E qual seria sua resposta agora? Rafael pensou por um momento. Não na resposta fácil ou esperada, mas na verdade complexa de sua jornada compartilhada, com todos os desafios, resistências e momentos de dúvida que continuavam a enfrentar. Estou aprendendo que felicidade não é um destino, mas uma prática diária, ele finalmente respondeu. E que a verdadeira satisfação vem não de ter todas as respostas, mas de fazer as perguntas certas, com as pessoas certas ao seu lado. A cidade de São Paulo se estendia ao redor deles em toda sua complexidade contraditória. Arranha-céus e favelas, avenidas largas e vielas estreitas, opulência e carência, uma metrópole de extremos que agora, para eles, representava não apenas desigualdade, mas também possibilidades de transformação.
A história, que começara com um milionário acordando ao lado de uma mulher desconhecida, continuava a se desdobrar, construindo uma narrativa que nenhum dos dois poderia ter escrito sozinho. Uma história sobre pontes entre mundos, sobre recomeços corajosos, sobre a arquitetura de uma vida com propósito. E enquanto o carro avançava pelas ruas iluminadas da maior cidade da América Latina, Rafael e Carolina sabiam que estavam apenas no início de sua jornada compartilhada. Uma jornada que, como a própria cidade ao redor deles, continuaria a evoluir, surpreender e transformar um dia de cada vez.